Rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Ciclo Histórico e hoje nós estamos aqui para falar sobre o surgimento da República no Brasil. Pois bem, pessoal, professor Guilherme, para quem não me conhece, eu sou professor de História e historiador e hoje a gente vai estudar aqui a respeito do surgimento da República no Brasil, beleza? Então vamos lá. Com certeza você já estudou República quando você estudou aí o processo da Roma Antiga, a expansão desde a monarquia, república e império do processo romano da história da Roma Antiga, beleza? República vem de res pública, né, que é uma palavra do latim que deriva de coisa pública, mas hoje ela carrega um conceito um pouco diferente do que era na antiguidade. Por que ela vai carregar hoje um conceito muito diferente do que ela carregava na antiguidade? Por um fator muito simples. Quando nós temos o processo da Revolução Francesa, os ideais de democracia e também de liberdade vão se unir com o termo que nós chamamos de república. Então, por isso, a república que nós entendemos hoje tem um contexto um pouco mais amplo do que a república que nós tínhamos lá na Roma Antiga. Mas já no caso brasileiro, nós temos aqui o surgimento da república através de uma aliança. E essa aliança é feita entre os militares e a elite econômica e política no Brasil. Algo que você já deveria estar acostumado nesse país, não é mesmo? E nessa aliança, como nós já devemos ter o conhecimento, a coisa pública, ou seja, o Estado, que devia agir em prol de uma coletividade, de um coletivo das pessoas, na verdade passa a ser algo de uma minoria, de uma elite burguesa que tem os privilégios econômicos em suas mãos. Então, a gente já pode notar que a nossa história do início da República já se condiz com o atual sistema corrupto que nós temos aqui no nosso país. Então, infelizmente, sim, a República no início e talvez até atualmente nunca serviu para o bem de um coletivo, de todos, e sim de uma minoria, de uma elite que está controlando tudo isso. O movimento que vai acarratar todo esse processo aí de instalação da República no Brasil fica conhecido aí como o Manifesto Republicano, que tem início em 1890. Só que, como nós já falamos aqui, é um movimento de uma elite, de um grupo exclusivo de pessoas. Só que ele tem todo um processo por trás, que ele vai ganhar força e que vai ganhar espaço, e é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. A elite cafeicultora vai começar a crescer e ganhar muito espaço dentro do nosso território nacional. Além disso, o Manifesto Republicano, ele só vai ganhar espaço mesmo quando a monarquia em si vai entrar em atrito direto com os militares, com a igreja e com os cafeicultores. Então é um processo contínuo de brigas internas que vão levar à queda da monarquia no Brasil. Então, para a gente entender como esse processo funciona, vamos começar pelos cafeicultores. Na questão dos cafeicultores, nós temos duas categorias para ser mais claro. Primeiro, os cafeicultores do sul da região de São Paulo e os cafeicultores ali do norte da região de São Paulo. A galera do sul era uma galera que já cultivava café há muito tempo, então tinha algumas vantagens perante acordos com a monarquia. Então eles não defendiam o início de uma república. Para eles, a ideia de se manter o sistema como estava era uma bênção, porque eles tinham financiamentos baixos, tinham acordos diretos com a monarquia, mas o resto dos cafeicultores não tinham. Então esses cafeicultores do sul, que são os burgueses, que outrora controlavam toda a economia sozinhos, se mantêm com a ideia de manter uma monarquia. Em contrapartida, no norte, não. Nós temos uns cafeicultores que têm uns ideais mais liberais e que notam que se eles fizerem empréstimos de outros locais, eles sim vão ter oportunidades com melhores lucros. Então eles emprestam normalmente dinheiro da Inglaterra com um juro muito menor do que a própria monarquia no Brasil ia emprestar dinheiro para eles. Então eles já têm essa ideia de liberdade econômica, de uma expansão do comércio além do que a monarquia mostra, entrega para eles,
Então, lógico que eles vão querer a ideia de uma república e a ideia de um sistema mais aberto para eles. Como a região norte não apoiava a ideia de se ter uma monarquia e queria de fato uma república, eles vinham com uma ideia um pouquinho diferente de república que nós temos hoje, que é a ideia de federalismo republicano, onde cada estado teria uma autonomia maior sobre si mesmo. Não é essa questão de república como nós temos hoje, e sim cada estado com uma autoridade muito maior do que nós temos. Para ficar mais claro para você, é tipo como é o sistema lá dos Estados Unidos, onde cada estado tem a sua autonomia e por aí vai. Pois bem, agora vamos à segunda parte, o conflito da monarquia com a igreja. Como você já deve saber, o padroado, a ideia de a igreja abençoar um rei, quem que está no comando, não é algo novo nessa época. Ele já existe há muitos e muitos tempos atrás, principalmente na época feudal. Então a igreja tem grande manipulação sobre esse processo de um rei se colocar lá como um rei e ele ser nomeado como alguém representante de Deus, representante das forças divinas. Então, não é diferente isso, galera, com Dom Pedro II. Ele tinha o apoio da igreja, porém, todavia, entretanto, como Dom Pedro II era alguém da Night, ele era um cara muito vivido, que participava de tudo e de todos e com todos, ele vai criar grandes laços com a maçonaria. E a igreja cria o fim da ideia de eclesiásticos maçônicos, ou seja, nenhum maçônico poderia expor a sua palavra, fazer os seus cultos, fazer a sua reza ali na sua loja maçônica, como for. Não sei como funciona o sistema maçônico, na verdade, eu acredito que ninguém sabe como é que funciona internamente, mas assim, eles queriam o fim dessa participação grande da maçonaria que ela tinha na sociedade. E o Papa vai pedir o fim disso. E lógico que Dom Pedro II não vai acatar, ele vai falar, ó, aqui ninguém obedece o Papa não, vai continuar as coisas como são. Então ele vai perder o apoio da Igreja Católica nessa questão de se manter a monarquia como ela tinha no Brasil. Isso parece algo não muito importante nos dias atuais, se a gente parar para pensar. Mas a gente tem que entender que naquela época a igreja era uma palavra onde carregava a verdade, era a verdade absoluta. Então pensa, o povo indo na igreja e a galera falando, ó, Dom Pedro II não é mais visto com bons olhos, Dom Pedro II não pode mais ser o rei, nós precisamos de uma república, nós precisamos de outro sistema econômico, e por aí vai. Isso vai dar um alvoroço na sociedade, e vai ganhar cada vez mais força a ideia de se ter uma república. E por último, nós temos aqui a questão dos militares. Para quem não lembra, nós tivemos a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai só teve sucesso graças aos negros que lutaram ao lado do exército brasileiro. Se os negros não tivessem lutado para conseguir a sua liberdade e lutar ali junto com o exército brasileiro, dificilmente o Brasil teria ganho a Guerra do Paraguai. Por quê? Porque o exército não tinha exército, tá? O exército era muito pequeno, galera. Então eles não tinham força para lutar contra o Paraguai, porque nós não tínhamos uma armada qualificada. Então, graças aos escravos negros que lutaram naquele período, ajudando o exército militar brasileiro e conseguindo a vitória sobre o Paraguai, os militares estavam muito descontentes com essa situação. Afinal de contas, eles eram quem lutavam pelo país, tinham pouco desenvolvimento econômico, tinham pouco apoio da monarquia, e isso não estava legal, eles não estavam aceitando a situação como se encontrava. Pouca gente queria entrar no exército. Por quê? Porque não era uma carreira promissora. Então o incentivo para o exército também era muito pequeno. E tudo isso vira uma bola de neve. Nós temos os cafeicultores, nós temos a igreja e nós temos os militares. Os três pilares que vão ser fundamentais para o surgimento da República no Brasil. O isolamento para o fim dessa monarquia no Brasil vai ser muito claro a partir de 1988, quando se tem a Lei Áurea aprovada. Lembra? O fim da escravidão. Os cafeicultores não vão receber indenização por esses escravos que deveriam ser libertos. Então, o descontentamento dos cafeicultores é muito maior do que já havia acontecendo algum tempo atrás. Então,
essa bola de neve só tende a aumentar. Então essas três casas, essas três instituições, melhor dizendo, que controlam a sociedade nessa época, vão se reunir, vão se organizar para tentar fazer uma espécie de golpe de Estado. E após uma organização, Marechal Deodoro da Fonseca pega o exército brasileiro e marcha rumo ao Ministério da Guerra brasileiro. A ideia era derrubar só o ministro da guerra, para que ele tomasse posse daquilo e começasse a melhorar a situação do exército. Lógico que não estava só o exército, tinha alguns grupos de civis juntos também. Mas não pense que tinham cafeicultores, padres e por aí vai. Quem estava junto era o povão mesmo, que ia na igreja e escutava aí o padre falando isso ou aquilo, então achou legal e estava junto com os militares. Então os militares foram rumo ao Ministério da Guerra, chegaram lá, nem precisaram guerrear, o ministro já se entrega, já tomam posse do Ministério da Guerra e posteriormente Dom Pedro II, vendo que ele não tem mais saída nenhuma, que todo mundo está contra ele renuncia. Fala assim, ó, meu amigo, se você quer república, então faça a república. Eu não sou mais o rei desse país. É um processo sem guerra, muito cru, muito simples e que se inicia o processo da monarquia no Brasil. Lembrando que quando a gente fala na monarquia do Brasil e nesse processo, nós não vamos ter a criação de uma república para o povo. Nós temos uma criação de uma república usando o Estado, a coisa pública, em prol do privado, como é até hoje, infelizmente. Então a corrupção já é algo aí, meu amigo, que está nas entranhas do nosso país. Não é algo de esquerda, não é algo de direita e por aí vai. Beleza? Espero que você tenha entendido como que funciona esse processo para o surgimento da República no Brasil. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que assim que possível eu estou aí para ajudar vocês. Beleza? Um grande abraço, até a próxima. Falou e tchau!